Saudações, futuros integrantes do DEAP Santa Catarina. Aí sim, cuidado dos presos, vagabundagem, só lá embaixo, na alça de mira. Em cima no muro, o policial José. Na mão, a metralhadora HK. Estraçalha preso, igual papel. Isso é Racionais MC, louco, tá ligado? Clim, clim, o tempo não passa. Plim. Então, vamos lá, porque isso tem coisa que eu entendo dos presídios, não é porque eu trabalhei 7 anos no Complexo Carandiru, conheço tudo dessa raça de imundiça, tem que ser tratada na chibata, na porrada, na crueldade, esse bando de filho da puta, lazarento, coscorento. E com a ajuda do meu monitor, a morte! A morte, a morte, a morte, a morte, a morte, a morte! Então vamos lá, dar uma estilingada aqui no processo penal, não tem muita coisa para vocês, a apostilinha aí está com os artigos reduzidos, ok? Só a essência, só a nata. E ao final, alguns exercícios dos concursos aí de Santa Catarina sobre processo penal, certo? Para quem não me conhece, é professor Norberto. Professor Norberto, 21 anos dando aula para cursos preparatórios para concursos públicos. Ex-oficial da PM, ex-capitão da PM, matador nato, assassino, killer man. Ah, professor, o senhor trocou tiro com o vagabundo? Não, eu executei mesmo, entendeu? Trocar tiro é para os fracos, olha. O negócio é o cara se entregar e eu tomo a desgraça. Peraí, já vamos liquidar agora essa fatura, para você não voltar a reincidir, para você não superlotar a população carcerária. Então eu já resolvi essa parada ali, da lata, tá ligado, Joe? Joe, outro mundo! Então, vamos que vamos. Gente, para vocês, os temas aqui, o básico de processo penal, que é inquérito policial, que é ação penal, que é a parte de provas, não toda, alguma coisa de medidas cautelares, alguma coisa de prisão em flagrante e crime de responsabilidade de funcionário público, processo e julgamento, que é curtinho, facinho e tal. Então, vamos por etapas. Ó, inquérito policial, você tem que caprichar nesta porra, porque todo concurso onde o edital tem lá inquérito cai esse assunto, e é pouca coisa, só dos artigos 4º ao artigo 23. Só que, como eu sempre digo, hoje quando você estuda inquérito, tem que saber alguma coisinha além. Ah, mas o edital não pede o além. Tudo bem, mas o assunto diz respeito ao inquérito. Então, melhor prevenir do que remediar. E é pouca coisa que eu quero que você acrescente aí na sua cachola. Então, por exemplo, Estatuto do Delegado de Polícia. Por que ele é importante em relação ao inquérito policial? Porque, só delegado de polícia, autoridade policial pode presidir inquérito policial ou outro procedimento de polícia judiciária, auto de prisão em flagrante delito, termo circunstanciado, só o delegado de polícia. 2, com relação ainda a esse estatuto, está lá dito que o delegado pode requisitar qualquer diligência, requisitar perícias, requisitar informações. Então, requisitar, ordenar, não confundir com requerer, que significa solicitar. Quando o delegado vai pedir algo ao juiz, o delegado representa a autoridade policial. O delegado não requer ao juiz a decretação de uma prisão preventiva. O delegado não requer ao juiz a expedição de um mandado de busca e apreensão no interior de residências. Ele representa pela decretação, tá? Agora, fundamental aqui no Estatuto do Delegado de Polícia é a figura do indiciamento. Só o delegado de polícia pode indiciar quando ele estiver convicto dos indícios de autoria e materialidade. Só ele, poder discricionário dele. Juiz não pode requisitar ao delegado o indiciamento, promotor não pode requisitar ao delegado o indiciamento, é ele, com o seu poder discricionário, que delibera e indicia. Professor,
indiciar, vai mudar algo no frigir dos ovos? Não, não vai, porque não é porque vai indiciar que ele será denunciado, porque o promotor de justiça, o representante do parque, tem a sua livre convicção, a sua opinião delicti, que ele não está preso a um delegado de polícia, certo? Não é porque o delegado vai indiciar que ele será condenado, mesmo porque haverá ainda o devido processo legal, ampla defesa de contraditório, mas o indiciamento, digamos, é um forte indicativo de que o averiguado é o responsável pela autoria do crime, certo? Muito bem. Também é importante saber algo sobre o Estatuto da OAB, naquilo que concerne aos direitos do advogado em relação ao inquérito policial. Então, o advogado, ele pode acessar autos de inquérito conclusos, em andamento, junto à autoridade, enfim. Para acessar autos de inquérito, depende de, foi decretado ou não o sigilo nos autos? Porque se foi, o advogado precisa de procuração do indiciado. Se não foi, não precisa de procuração. O advogado só não tem acesso ao que nos autos? Diligências em andamento, interceptação telefônica, quebra de sigilo bancário, etc. Para as demais provas já produzidas, ele tem acesso. Se a diligência foi concluída e juntada aos autos, ele tem acesso também. A restrição de acesso do advogado aos autos do inquérito configura abuso de autoridade na modalidade atentado ao livre exercício profissional. No inquérito não há ampla defesa, mas há o direito de defesa. E é isso que diz a súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal. Cercear o advogado de participar dos autos, tendo ele sido constituído, pode gerar nulidade dos atos subsequentes, inclusive, ok? Muito bem. Com relação a características do inquérito. Gente, aqui são só dicas, 30 minutos, não vamos perder muito tempo, mas características: oficialidade, oficiosidade, inquisitividade, autoritariedade, dispensabilidade, indisponibilidade, sigiloso, escrito, vício no inquérito, não gera nulidade do processo, se só foi identificado lá na frente, beleza? Então, bom de saber essas características. Formas de instauração do inquérito. Puta que eu pariu, essa é a pergunta que mais cai em concurso e o filho da puta erra. Não tem como errar. De ofício ou ex ofício, crimes de ação penal pública incondicionada. Representação, crimes de ação penal pública condicionada. Requerimento, crimes de ação penal privada. Requisição, ordem do juiz, do promotor, do ministro da Justiça, nos crimes contra a honra do presidente da República. Então, essas formas de instauração não pode esquecer. Cognição, formas de cognição da notícia crimes ou delácio crimes. Notícia crimes, a própria vítima leva o fato ao conhecimento da autoridade. Delácio crimes, terceira pessoa leva o fato ao conhecimento da autoridade. Existem autores que entendem que notícia crimes e delácio crimes são a mesma coisa, mas existem outros autores pau no cu que ficam inventando moda. Pô, fico fodido com isso. Inventar merda pra concurso é só pra encher o culhão do concurseiro. Sabe quando você vai ter essa porra aí de novo? Nunca mais vai ter essa merda aí, porra. Não é essa preocupação idiota. Vai ficar você na muralha lá. A notícia creme, a delácio creme, não tem porra nenhuma. Bom, natureza jurídica do inquérito policial. Procedimento administrativo, pré-processual, investigativo. Ele é pré-processual, ele integra a persecução penal. Valor probatório do inquérito, relativo, não é absoluto, porque as provas produzidas no seu âmbito não comportam o princípio da ampla defesa do contraditório, mas existe o direito de defesa, como já foi falado aqui na súmula vinculante número 14. Gente, delegado não está obrigado a produzir as provas requeridas pelo ofendido, requeridas pelo indiciado. É o seu poder discricionário. Discricionário. Tipo Bolsonaro.
Toma! Miserável lazarético. Bom, vamos para cá agora. Gente, fique também atento nas alterações do Código de Processo com relação ao inquérito. Quais alterações? Artigo 6º, inciso 10, providências da autoridade policial diante da notícia crimes. O inciso 10, tem que perguntar para o indiciado, caso ele seja preso, se ele tem filho menor, filho deficiente, nome de contato do eventual responsável por essa pequena criança bastarda, filha do anticristo. Beleza? Atenção para os artigos 13A e 13B. Esses artigos, ano passado, 2018, caíram no concurso da Polícia Civil de la Bahia. Joe estava lá. Ei, Salvador Bruto, SRV, Polícia Civil, Norbertão lá. Uelo. Eu e Deus, Evandro Guedes. Oh, Deus. Oh, Deus. Toma! Muito bem. Então o 13A diz respeito à autoridade policial, promotor de justiça, poder requisitar diretamente a órgãos públicos e privados a obtenção de informações sobre o indiciado, sobre o ofendido para apuração dos crimes são 6 crimes: extorsão mediante sequestro, extorsão com retenção da vítima, sequestro de cárcere privado, redução à condição análoga de escravo, tráfico de pessoas e remessa de menores para o exterior, crime do ECA. Então pode-se requisitar esses dados, informações, a órgãos públicos e privados, independente de manifestação judicial, tem que responder isso no prazo de 24 horas sob pena de desobediência. Quando requisita, tem que constar lá nome da autoridade, número do inquérito, número da unidade de polícia judiciária. Ponto. O 13B, esse só diz respeito ao crime de tráfico de pessoas e diz respeito à requisição de sinais, operadoras de telefonia. Promotor, delegado pode requisitar pela via judicial. Se o juiz em 12 horas não se manifestar, promotor, delegado requisita diretamente a esses órgãos e comunica ao juiz. Prazo para fornecimento desses sinais de captação, 30 mais 30, prorrogáveis por mais dias a critério do juiz. Esses sinais não dão direito ao teor da conversa e o delegado tem 72 horas para instaurar o inquérito aliás, 72 horas para instaurar o inquérito depois que foi noticiado o fato criminoso. Conclusão, pode requisitar a porra dos sinais de captação antes da instauração do inquérito, no artigo 13B, diferente do artigo 13A, beleza? De inquérito, that's enough, é o suficiente. Sobre a ação penal, artigos 24 a 62. Tem muita coisa de ação penal, mas dá para enxugar. Então, as espécies de ação penal: pública e condicionada, ação penal privada subsidiária da pública. Promotor de justiça não ofereceu denúncia, num prazo de 5 dias, réu preso, 15 dias, réu solto, o ofendido pode entrar com uma queixa-crime, ok? O promotor, ao tomar conhecimento disso, ele pode repudiar a queixa-crime, aditar a queixa-crime, reassumir como titular da ação penal. Ok? Então, ação penal privada subsidiária da pública só se presta para uma finalidade. Qual? Inércia do promotor ante oferecimento da denúncia nos prazos legais. Beleza? Lembre-se que promotor pediu arquivamento do inquérito ao juiz, o juiz discordou, remessa dos autos ao procurador-geral. Procurador-geral terá 2 posturas: concorda com o juiz, ele oferece denúncia ou designa outro promotor para fazê-lo. Procurador-geral discorda com o juiz, concordando com o promotor, que é caso de arquivamento, devolve para o juiz e ele é obrigado a arquivar. Normalmente são esses 2 aspectos que mais caem sobre a parte de ação penal. Mas não pode esquecer que representação e queixa-crime, prazo de 6 meses e 180 dias para representar ou ingressar com a queixa o querelante, sob pena de decadência. Prazo que se inicia sempre a partir da ciência do autor da prática da infração penal. Não representou, não entrou com a queixa-crime no prazo legal, fenômeno da decadência, que gera extinção da punibilidade, perda do direito de ação. Beleza? Lembre-se que, quando se fala em crimes de ação penal pública, fala-se em princípio da obrigatoriedade. O promotor tem que oferecer denúncia, o promotor não pode desistir da ação penal. Agora,
tem que oferecer denúncia, não significa que 10 caras indiciados em inquérito. O promotor pode formar a sua opinião de líquido em relação a 5. E não é por isso que ele não está seguindo o princípio da obrigatoriedade. A delimitação se há crime ou não é dele, beleza? Nos crimes de ação penal privada, princípio da indivisibilidade. Ou renuncia em relação a queixa-crime em relação a todas que o ofenderam, ou ingressa com a queixa-crime em relação a todos, beleza? Ou renuncia em relação a todos, ou não. Se ingressar com a queixa-crime em relação a todos, ou ingressa contra todo mundo ou contra ninguém. Ingressando, vai que você resolve conceder o perdão judicial. O perdão. Concedeu o perdão nos autos, o perdão só se aperfeiçoa em relação ao querelado que aceita o perdão. Em relação àquele que não aceita, o processo segue em seus ulteriores termos, ok? Lembre-se também, tenho visto a pergunta sobre a sequência de representantes legais. Então, ação penal pública condicionada, ação penal privada. Ficou ausente, faleceu o querelante, a vítima, quem pode no lugar dele representar ou entrar com a queixa-crime? Então tem uma linha sequencial. Primeiro o cônjuge, depois o ascendente, depois o descendente e por último o colateral tem o direito de entrar com a representação ou a queixa-crime. Vai entrar com representação, vai entrar com queixa-crime, tem que constar na procuração poderes especiais para quem vai agir no nome do ofendido. Que poderes especiais são esses? O poder de voar. Que poderes especiais são esses? O poder da invisibilidade. O poder da superforça. Gente, poderes especiais são poderes especiais. Tem que escrever essa merda. Com poderes especiais. Só isso. Que poder é esse? Esse poder de merda aí. Acabei de falar. Bom, e por último... formas de extinção da punibilidade em razão da perempção na ação penal privada. Não movimentar o processo em 30 dias, ação penal privada. Se em 60 dias o ofendido morreu, o querelante não foi substituído. Se o crime está sendo interposto por pessoa privada, fundação, associação, morreu, não deixou sucessores, ok? Então são casos de perempção que geram a extensão da punibilidade e o juiz pode reconhecer de ofício a qualquer momento essa possibilidade, beleza? Muito bem, chegamos na parte de provas, tá bem sucinto, do artigo 155 a 184, é o que nós chamamos da teoria geral das provas. Atenção, prioridade do artigo 58 entrou em vigor agora, em 2018. Quem tem prioridade para a realização de exame de corpo de delito? Quem passa na frente dos demais? Crimes envolvendo violência doméstica, crime envolvendo menores de idade, idosos, deficientes, tem prioridade. Primeiro faz esse exame de corpo de delito, depois os demais aí, beleza? Sobre a teoria geral das provas, não podemos esquecer os seus princípios. Princípio do livre convencimento do motivado do juízo da persuasão racional. Juiz não está vinculado a provas no processo penal. Não existe prova tarifária no Brasil. A única que existe é em relação ao juízo civil, naquilo que diz respeito ao estado de pessoas. Juiz criminal só pode condenar alguém pelo crime de bigamia, por exemplo, se tiver uma sentença do juiz civil dizendo se o cara é solteiro, casado, divorciado, viúvo, beleza? É a única vinculação, nas demais possibilidades não. Lembre-se que crime que deixa vestígios e indícios é obrigatória a realização do exame de corpo de delito, não bastando a confissão do acusado. A confissão não é mais rainha das provas. Confessou, provas continuam sendo produzidas para ver se elas se coadunam, se casam entre si. Lembre-se do princípio do ônus da prova, cabe a quem acusa, in dúbio pro réu. Lembre-se do princípio do the fruits of the poisonous tree. Nossa, professor, mas que pronúncia britânica impecável. Eu sei, obrigado. São os frutos da árvore venenosa. Prova derivada da ilícita está contaminada. Prova ilícita tem que ser desentranhada do processo e destruída. Não se preserva a prova ilícita. Mas lembre-se que nem toda prova derivada da ilícita é ilegal, porque há exceções. Se eventualmente se demonstrar que não há nexo de causalidade entre uma e outra, e essa outra puder
deve ter sido obtida por meios independentes de praxes de investigação, de polícia, judiciária, etc. Beleza? Gente, tem outros princípios aqui relacionados à prova. O princípio do juiz natural, que é o juiz que tem que julgar, o juiz que produziu a prova é ele que tem que dar a sentença, né? Então, em termos gerais, é isso. Sobre exame de corpo de delito, não vai errar essa porra. Gente, tudo passa por exame de corpo de delito. Laudo necroscópico ou necrópsia é um corpo de delito. Laudo documentoscópico para saber se o documento oficial é um corpo de delito. Laudo grafotécnico para saber se a assinatura da pessoa é exame de corpo de delito. Laudo toxicológico, laudo de embriaguez. Você que vai trabalhar aí com os presos, filhos da puta, tudo passa por exame de corpo de delito, direto ou indireto. É obrigatório realizar, não faz quando deixa vestígios, há indicativos de prevaricação da autoridade policial. Um perito oficial, 2 peritos não oficiais, tem que ter nível superior. Os peritos não oficiais têm que ter idoneidade, não podem ter antecedentes criminais. O perito oficial, ele tem a formação na área específica da perícia. O perito não oficial não precisa ter formação específica, é preferencialmente na área da perícia. Se os 2 peritos não oficiais, cada um deu uma decisão, chama-se um terceiro, a critério do juiz, chamado de perito desempatador. Beleza? Então, atenção. Sobre prisão e medidas cautelares, artigos 282 a 300, gente, lembre que existem várias medidas cautelares e a prisão preventiva é a mais grave delas. Medida cautelar pode ser aplicada isolada, cumulativa ou substituída. Exemplo de medidas cautelares, aplicável conforme a gravidade do crime: afastamento do local de habitação com a vítima, proibição de contato com a vítima, comparecimento mensal em juízo, obrigação de comunicação ao juiz, autorização para sair da comarca, entrega de passaporte, tornozeleira eletrônica, são exemplos de medidas cautelares. Recolhimento de noturno ou diurno no final de semana quando não estiver trabalhando, ok? Várias medidas cautelares e a prisão preventiva é a mais grave delas. Atenção, eventualmente, conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar, que é uma cautelar, as novidades lá, é com relação à mulher em período gestacional, mãe com filho até 12 anos de idade incompletos, pai com filho até 12 anos de idade incompletos, se for o único responsável pelo desgraçado, beleza? Muito bem. Com relação à prisão em flagrante, 301 a 310, não vai errar essa merda, caralho. Classificação: flagrante próprio, impróprio ou quase flagrante, flagrante presumido ou ficto, flagrante diferido ou retardado da lei de combate ao crime organizado, crimes permanentes, crime instantâneo, flagrante preparado, flagrante forjado, flagrante esperado, que é considerado lícito. Então atenção para essa classificação. Sequência de depoimentos: condutor, 2 testemunhas e por último o acusado. Testemunhas podem ser fáticas, dos fatos, viram o crime, ou presenciais, não viram o crime, mas viram a pessoa chegar presa, apresentada à autoridade policial, serve também. Na ausência de uma testemunha, o condutor pode acumular as funções de condutor e primeira testemunha. Quem é o condutor? É quem prendeu, não é necessariamente o policial. Porque se você, particular em casa, prendeu o vagabundo que entrou para furtar lá, você é o condutor. Segurança do shopping pegou a moça furtando peça de roupa, ele é o condutor. O condutor é quem fez a prisão, beleza? Não se esqueça que tem filhos, tem que perguntar para o caboclo se tem filho menor com deficiência, identificação do responsável pela prisão. Pode ser escrivão ad hoc, não tem escrivão na oportunidade, vai qualquer um aí, porra, que saiba digitar. Digitar daquele jeito que eu expliquei já. Não pode digitar igual viado. Como é que viado digita? Não olha pro teclado. Me dá uma raiva isso. Leiro, 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 leiro. Noni. Quem é polícia bruta é... Só 2 dedos. O teclado pulando. Muito bem. Comunicação da prisão. Comunica o juiz, comunica o promotor, comunica a família. A defensoria pública só é comunicada depois que o juiz recebe flagrante e constata
que não havia defensor ali presente. Excludentes de juridicidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito, está na necessidade, no deve prender em flagrante. Crime afiançável, até 4 anos, delegado arbitra a fiança. Crime inafiançável, preconceito racial, formação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito, crimes hediondos, ou, quando a fiança é de competência do juiz, audiência de custódia, onde poderá ser concedida liberdade provisória com ou sem fiança, ok? E, por último, processo e julgamento de funcionário público. Gente, antes do juiz receber denúncia, antes do juiz receber queixa-crime, ele intima o servidor para oferecer uma resposta preliminar em 15 dias. Servidor não ofereceu, designa defensor dativo. Se tiver instaurado já inquérito policial para apuração, o inquérito pode suprir a resposta preliminar, ok? Muito bem, vamos fazer alguns exercícios, ó, rapidinho, velho, pelo menos um. Então, olha esse aqui, ó, agente policial, Polícia de Santa Catarina, 2017. De acordo com o Código de Processo Penal, é correto afirmar sobre o inquérito policial. As diligências requisitadas pela parte ofendida deverão ser realizadas pela autoridade policial no prazo de até 10 dias. Mano, atenção para os prazos de conclusão de inquérito, em 10 dias indiciado preso, 30 dias solto, não é isso? Justiça comum, 15 dias preso, 30 solto, Justiça Federal, não é isso? Diligência não é requisitada por parte, ela é requerida. E o delegado atende se quiser, poder discricionário, letra A errada. B. Apenas a autoridade judiciária poderá requisitar a realização de diligência durante a fase indiciária? Não, porque há previsão do promotor de justiça também requisitar a realização. Errado. C. A prática de diligências durante as investigações indiciárias deverão ser suportadas pela parte que as requerer? Não tem que ser suportada, não tem que ser bancada por nenhuma das partes. Elas vão requerer e poderão ser ou não atendidas a critério da autoridade policial. D. Ficará a juízo da autoridade policial a realização ou não das diligências requeridas pelo representante legal do ofendido? Com cerveja. Letra D. Delta. Princípio da discricionariedade da autoridade policial. E estando o réu solto, as diligências requeridas pelo indiciado deverão ser realizadas no prazo máximo de 72 horas. Pela autoridade policial. Da onde o filho da puta tirou essa merda aqui? Nós fomos no cu dele, porra. Não existe um troço desse. Absurdo. Gente, então, capricha, tem mais umas questõezinhas para você aí. Eu tenho convicção de que isso que nós falamos aqui será suficiente para você realizar uma boa prova, processo penal, como eu falei já em outros encontros. Quero estar junto com você na correção dessa porra para darmos risada. Caiu aquela merda que o velho falou. Força e honra. Bem, tamo junto. Grande abraço.